fazia horas que a gente não tinha a honra de recebê-lo aqui no programa, porque afinal de contas é um cara, um empresário, executivo e tal, consultor empresarial. E neste momento do Brasil, sobretudo, nós vivemos uma situação muito difícil, né? A insegurança jurídica, isso aí faz com que a economia fique um pouco nessa insegurança também, um debacle muito grande, e é preciso que profissionais ajudem os empresários a retomar o bom caminho, se é que eles se perderam esse entroncamento aí de leis, de legislações, e de insegurança disso, daquilo, de diz que e tal. E por isso o Celso Arruda está aqui, doutor Celso Arruda, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, Silvio. É uma honra para mim estar contigo, uma parceria de tantos anos. É né? verdade. E esse programa que tem uma confiabilidade muito grande na área de economia, desenvolvimento, a parte tributária. Então, para mim é uma honra ter aqui, um amigo pessoal que tu é meu, né? Então, muito obrigado pelo convite. Perfeito. Celso, na verdade, assim, eu sempre digo, eu tenho 51 anos de jornalismo, economista e tal, e a gente sempre ouviu falar no Brasil, sobretudo a partir da década de 70, no final da década de 70, 80, que foi uma década chamada década perdida, né? A tal de reforma tributária. E muitos economistas, como eu, famosos, evidente, os famosos, né? Eles sempre diziam que, enquanto o Brasil não tiver uma reforma tributária autêntica, né, necessária, fundamental, ele vai ter problema do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico. Como é que está essa questão? Na verdade, assim, né, Silvio, o que está acontecendo? Eu entendo que a reforma tributária, tu falou da década de 70, eu sempre ouvi falar isso, eu também trabalho com consultor de empresas desde a década de 70, e eu sempre que eu ouço falar em reforma tributária, eu sempre vejo projetos do governo, é uma coisa meio apartidária, sempre para aumentar impostos, né? E nunca para reduzir impostos, para enxugar a máquina tributária no Brasil. Te dar um exemplo assim bem claro, no resto dos países, os países desenvolvidos, se gasta 25 horas por ano para tratar as questões tributárias nas empresas. No Brasil são 120 horas por ano que o empresário gasta. Eu que sou contador, economista, há bastante tempo trabalho nessa área, eu acho a coisa muito complexa. Imagina para o empresário que está preocupado com o seu negócio e fazer ele se tornar perene, rentável e está preocupado, despedindo uma carga imensa na tratar de tributos. Tá? Eu entendo que a reforma tributária é vital, só que também entendo que ela tem que ser trabalhada junto com uma reforma administrativa. Porque aqui nem na nossa casa, se nós não tivermos um controle dos gastos, nós jamais teremos uma economia saudável. Então, nós precisamos muito, ao lado da reforma tributária, discutir muito a reforma administrativa, enxugar o tamanho do Estado. Tá? Quando eu ouço o pessoal de esquerda falar em aumentar o tamanho do Estado, eu fico arrepiado. Porque em todo o mundo, todos os estados centralizadores e que foram assim, na linha da privatização, da estatização, eles faliram. Por quê? Porque não existe empresas saudáveis sendo administradas por políticos. O que faz uma empresa valer, ter sucesso, é a competência do seu executivo. Então, quando eu ouço falar em reforma tributária, eu sempre acho que é necessário, é vital para o Brasil, ao lado, concomitante, a uma reforma administrativa, que a gente consiga enxugar um pouco o tamanho do Estado. E quando eu falo em Estado, não é no Executivo. O Executivo faz o que pode. É muito no Legislativo e principalmente no Judiciário. Nosso Judiciário é o judiciário mais caro do mundo e o mais ineficiente. Bom, é a mesma coisa que dizer o seguinte, essa questão que tu coloca de reforma do Estado, primeiro, a minha visão, eu acho que tu concorda, primeiro eu tenho que fazer qual é o tamanho do Estado que nós queremos. Quer dizer, por exemplo, assim, tu compra um kitnet. Tu vai comprar um kitnet, o custo de manutenção do kitnet é um X. Agora, se tu compra um casarão, um palacete, qual será a diferença? Muito maior, ou seja, nós temos que ver qual é o tamanho que nós temos do Estado para, a partir dali, então, financiar a manutenção daquele Estado. E é muito importante isso que tu colocaste, Celso, porque nós estamos com um presidente da República que eu, assim, olha, sinceramente, não é tomar lado do presidente atual, mas pela primeira vez tem um viés de liberdade econômica e de redução do tamanho do Estado. Tanto é que na semana passada ele disse, olha, nós queremos que o Estado não atrapalhe vocês, não atrapalhe a população. E é isso que nós queremos do Estado. Esse é um começo, né? Exatamente. O que acontece? Eu concordo contigo também, eu acho que nós estamos vivendo um governo extremamente liberal
E liberal sem esquecer do social, porque as pessoas confundem um pouco. Quando tu fala em liberdade econômica, o pessoal acha que está falando de direita. Não, não é isso. Na verdade, uma economia desenvolvida, ela se volta em favor de toda a população. Gera riqueza. O que é a questão é um retorno positivo. É o famoso que a gente fala em economia, tu é economista, o famoso ganha-ganha. Na hora que eu tenho uma economia saudável, com liberdade, com regras estabelecidas, respeitando os contratos, eu tenho uma sociedade mais justa. O que acontece hoje a nível tributário, tá? É injusto, por exemplo, se falar em reforma tributária sem mexer, por exemplo, no imposto de renda. Eu tenho um exemplo bem singelo. Eu tenho uma empresa que eu dou consultoria na Serra aqui, que aconteceu um fato engraçado. Eu cheguei lá, uma reunião lá com a equipe de executivo, e uma das funcionárias disse: Celso, eu ganhei um aumento de R$500 e sobrou R$100 para mim. O resto tudo foi impostos, porque ela mudou de tabela. A tabela do imposto de renda na fonte não é corrigida desde 2015. Então, o assalariado paga mais imposto. Aí, quando eu ouço a esquerda falar em tributação lucro-dividendo, tributação patrimônio, isso é um absurdo. Na verdade, o que nós temos que trabalhar é um imposto mais enxuto, mais claro, assim, que seja mais facilmente entendível por toda a sociedade, porque nós possamos ter uma economia totalmente voltada para a economia e não para cuidar de impostos. Sabe que essa questão da tributação, claro, também parece que a gente consegue conversar com os empresários e tal. Há muitos executivos que estão começando, eles perguntam assim, mas por que essa carga tributária no Brasil chegou a tanto? E aí tu vai lá na história econômica, né? Por exemplo, assim, um dos grandes, famosos economistas do século passado é Joseph Schumpeter. E ele dizia o seguinte, lá a partir da década de 20, 30, que jamais se imaginaria, Schumpeter dizia isso, um dos grandes, famosos economistas do mundo inteiro, jamais se imaginaria que um Estado pudesse arrecadar ou tirar da sociedade mais do que 5% do PIB. Veja bem, hoje nós estamos em 34%, a média de 34% do Brasil. Quer dizer, claro, ninguém imagina, realmente 5% não dá para... o problema é o tamanho do Estado que se tem e exatamente as injustiças fiscais que existem nesse contexto todo, né? Te dar um exemplo assim, ó. Nós temos no judiciário, e pelo amor de Deus, eu respeito todos os juízes que fizeram concurso com a sua competência, mas o juiz ganha um salário em média de 20 a 30 mil reais por mês. E ele ganha 60, 70 mil de adicionais, adicional aqui, que não são tributados. Então, é uma justiça fiscal muito grande. Então, 60%, 70% do rendimento de um juiz ou de um deputado, por exemplo, não é tributado, porque são ajudas de custo. A legislação do imposto de renda não alcança esse tipo de rendimento. Enquanto que o assalariado, qualquer aumento que ele tem, ou o empresário, qualquer aumento que ele tem, ele é tributado. Então, existe dois países, dois Brasil, da economia privada e da economia pública. E quem paga somos nós. Às vezes eu ouço coisas tipo, fulano é isso, fulano é aquilo, ganha isso, que bom que ele ganha. Não, quem paga somos nós que estamos trabalhando. O empresário, o trabalhador, o consultor, o profissional liberal, ele que está pagando manter essa máquina. Então, enquanto não enxugar essa máquina, e eu me preocupo muito que sempre que se fala em reforma tributária no Brasil, se fala em aumentar impostos. E isso é muito complicado. E além de ser muito complexo. Eu tive 2 exemplos recentes. Minha empresa assessorou uma empresa que veio da Espanha para o Brasil, uma concessionária, e assessoramos, um tempo atrás, uma empresa que veio da Argentina, uma fábrica. Quando eu fui explicar para os profissionais, para os empresários, para os contadores deles, tanto da Espanha como da Argentina, como é que é a legislação fiscal no Brasil, disseram assim, vocês são loucos. Vocês são loucos. Como é que os contadores, tributaristas, advogados, empresários conseguem trabalhar com esse emaranhado de legislações? Eu digo, olha, é o nosso país. Então, nós precisamos ter uma reforma tributária assim, enxugando a legislação, sendo mais justa fiscalmente, e daí esquecer estatização, essas coisas nunca deram certo em lugar nenhum do mundo. A Rússia, que vivia uma ditadura violenta lá, a gente sabe, o tempo do Stalin, o Stalin acho que matou mais gente do que o próprio Hitler, não sei, não tem bem esse dado, mas matou muita gente. A Rússia caiu de podre. Concorrência entre eles, A Rússia caiu de podre, por quê? Porque o Estado, por si só, ele não consegue se manter. O Estado foi criado, tu que é economista, um historiador, lá em Atenas, quando se criou lá, a gente foi estudar a história da economia, porque para que o Estado pudesse arrecadar dinheiro e se manter, porque lá não tinha o rei, que era os outros cidades da Grécia, era o rei que era o dono da cidade. Lá, a Atenas não tinha, era uma democracia. Só que de lá para cá, a coisa ficou tão volumosa, como tu acabou de falar, que é absurdo, nós 35% do nosso PIB para pagar uma máquina que normalmente é ineficiente. E na verdade é o seguinte, assim, hoje nós temos o exemplo, por exemplo, dos combustíveis.
Se tivesse um outro presidente de um outro viés ideológico, com certeza não teria havido isso. Quer dizer, a crise é mundial, ela afetou muito pesadamente o Brasil, por quê? Por a questão toda aquela da administração da Covid, e com o alerta feito pelo presidente. A economia veio depois. Depois chegou, tá? E agora querem acusar o presidente. Mesmo assim, né, o Celso, mesmo assim o presidente teve uma assessoria, tem um camarada chamado Paulo Guedes, que é um grande condutor, tem uma visão extraordinária, um economista que nos orgulha muito, né, porque tem essa visão, e em função disto aí, o Brasil está navegando em mares mais tranquilos, ao contrário do resto do mundo. Tanto é verdade que o Fundo Monetário Internacional, na semana passada, citou dois países que deverão ser os únicos a não ter recessão econômica. Brasil, em primeiro lugar, e o México. Né? Fundo Monetário Internacional, não foi ninguém ligado ao governo, não, Fundo Monetário Internacional. E isso realmente é o reflexo do que está acontecendo aqui. Quer dizer, se nós tiver, como tu fizesse, salientasse muito bem, uma reforma tributária que realmente deixe de ser extrativista, tirar da sociedade para manter um Estado que é um Estado incompetente, um Estado grande, realmente esse país vai ser uma coisa sensacional daqui a uns anos. E sabe que é uma coisa engraçada, tu falaste agora do comparativo a nível mundial, né? Nós vivemos dentro de um universo total. Eu vejo, ouço também, eu tenho minha opção partidária, política, sempre tive, até eu brinco, né? Eu não precisaria votar agora, porque eu não pareço, mas eu tenho mais de 70 anos, né? Nós dois. Mas eu votar, como exercer meu direito de cidadão. E quando eu vejo toda a América Latina uma preocupação, América do Sul, o esquerdismo, e todos os países que elegeram presidentes esquerdistas estão totalmente enrolados. O Chile, que era um país exemplo, que sempre foi um país exemplo, hoje está atolado lá. Então o presidente esquerdista que foi eleito lá está com pouco mais de 30% de aprovação. Quer dizer, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. É muito fácil pregar coisas que não vão ser cumpridas. Então, eu sou um liberal por convicção, acho que o Estado tem que ser muito enxuto, tá? Respeitando cada funcionário público que passou, que estudou no concurso, acabar com os penduricalhos, né? E diminuir o tamanho do Estado, porque a gente pode ter uma reforma tributária enxuta, que seja assim muito, que facilite o empresariado e o trabalhador. Eu fico assim, às vezes, nas minhas andanças pela vida, quando eu vejo assim o sindicato, quanto empregador. Se não existe empregador, não existe emprego. Se não existe emprego, não existe renda. Eu acho que as duas categorias, trabalhadores e empresários, deveriam se unir para brigar por uma reforma tributária justa, clara e transparente. Na verdade, essas questões aí, né, Celso, por exemplo, outro dia eu vi uma entrevista, faz uns 2, 3 anos, da Lamborghini, o dono da Lamborghini, o cara tinha 92 anos já não sei se, certamente ele está por aí ainda. Ele deu uma entrevista para a Record News há uns 3 ou 4 anos. Ele trouxe um investimento para Joinville, ali, a Itajaí, Joinville, em Santa Catarina. Aí perguntaram para ele sobre investimento, tal. Foi uma entrevista maravilhosa, não sei por que não deu repercussão. E ele dizendo assim que o problema do Brasil, Santa Catarina foi o melhor estado que ele viu do ponto de vista de atração de investimentos, mas que ele dizia que o Brasil tinha 2 grandes problemas. E olha lá o que ele acertou na mosca, no fígado. Em primeiro lugar, a insegurança jurídica. Tá? Aqui no Brasil, quem está patrocinando a insegurança jurídica é exatamente o polo fundamental do aspecto jurisdicional de um país, que é o Supremo Tribunal Federal. Não há outro órgão que espalhe tanta insegurança jurídica e seja militante hoje de um partido do que a Suprema Corte de um país. Imagina os Estados Unidos sofrer, jamais poderíamos imaginar isso. Agora o Brasil está nisso aí, insegurança jurídica. E a questão da insegurança pública. Ele disse o seguinte, o presidente da Lamborghini, que é o que concorre lá com aquele... não me lembro o nome daquele concorrente dele principal. Mas o que ele quis dizer com isso? Que a insegurança jurídica é uma coisa e a insegurança pública é outra. Ele diz que o grande problema de trazer executivos para cá, das grandes multinacionais, é que eles não querem arriscar a vida da família. Veja bem, a insegurança pública. A insegurança pública é um fator, né? Tem alguns exemplos que estão melhorando. O Rio Grande do Sul, de alguma maneira, acho que melhorou um pouco, pelo menos os indicadores. E a insegurança jurídica, o Brasil, desculpe, é o único país que os juízes da Suprema Corte, eles dão palestras. Isso é um absurdo, né? Eles contra o país, são juízes. Contra o país, né? Contra o país. Eles vão para o exterior falar contra o país. Então, isso é absurdo. E eu nunca vi também, em segurança jurídica, uma pessoa que é ofendida, ela julgar
e mandar prender quem o ofendeu. Ele tinha que, no mínimo, se declarar incompetente para julgar. Ele estava envolvido emocionalmente no processo. Então, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima nossa, se emaranhou numa questão política que não sei o que vai acontecer com isso. Hoje a gente não tem a menor segurança jurídica no país, eu concordo contigo, isso é em todos os níveis. Perfeitamente. Celso, obrigado pela tua presença aqui, bons negócios, né? E até uma vez você vem mais seguido, eu sei que as coisas nem sempre conseguem encaixar a agenda, né? Na verdade, tem uma empresa, né, que é a Metro, parceira tua de muito tempo, Metro Consultoria, e a gente está com uma demanda bastante grande e isso é bom para nós e até me leva bastante para o interior e para outros estados, mas estamos trabalhando e quando quiser me convidar eu estou à tua disposição. Muito bem. Um grande abraço, então, uma boa semana. Para ti também. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.